Olá, meus amigos do Revisão PGE, como é que vão? Tudo certo? Estamos de volta aqui com as aulas de Direito Constitucional nesta revisão final PGE Amapá. O tema desta aula é o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. É um tema que aparece muito mesmo em prova de advocacia pública, especialmente em prova de procuradorias estaduais, tá? Então, é um tema lá com cadeira cativa e provavelmente vocês vão se deparar com alguma questão envolvendo o CNJ, tá? O que é muito cobrado em prova sobre o CNJ? Primeiro, a composição do Conselho Nacional de Justiça. Como é que funciona isso aí? Olha só, o CNJ ele tem 15 membros, tá? Desses 15 membros, só um deles é um membro nato. Como assim? É um membro que estará sempre no CNJ em virtude de sua condição funcional, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal é o único membro nato do CNJ e ele será sempre o presidente do CNJ, tá? Memorizem isso. Qual é a consequência? A consequência é que, embora a Constituição Federal não diga expressamente, o cargo de presidente do CNJ é privativo de brasileiro nato. Por quê? Porque ele obrigatoriamente é ocupado por um ministro do STF, que é um cargo privativo de brasileiro nato, tá bom? No caso, será o ministro presidente do STF, tá bom? Em relação aos demais membros do CNJ, como é que funciona? Eles são indicados, vocês daqui a pouco vão ver qual é a origem da indicação, e aí eles são aprovados pela maioria absoluta do Senado Federal. Uma vez aprovados pelo Senado Federal, eles são nomeados pelo presidente da República, tá? O mandato dos membros do CNJ é de 2 anos, então eles possuem mandato que é de 2 anos. Esse mandato pode ser renovado por mais 2 anos, tá? E é renovado por meio de recondução, tá? Não é por meio de reeleição. Por quê? Porque eles não são eleitos, eles são nomeados após a aprovação da indicação do nome pelo Senado Federal, tá? Já caiu em prova perguntando isso, falando que o mandato é de 2 anos e que eles podem ser reeleitos. A alternativa está errada. Por quê? Porque não podem ser reeleitos, eles podem ser reconduzidos, tá? Vocês precisam saber qual é a origem das indicações dos membros do CNJ. E para facilitar esse estudo, eu esquematizei para vocês uma tabelinha aí no material. Vamos ver na tela aí. O CNJ é composto por um ministro do STJ e ele é indicado por quem? Pelo próprio STJ. Tá? Também por um ministro do TST, que também é indicado pelo próprio TST. Certo? É composto ainda por um desembargador de Tribunal de Justiça, né, que são os tribunais estaduais, indicado por quem? Pelo Supremo Tribunal Federal. Um juiz de direito também indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando for indicação de magistrado estadual, quem indica é o STF, tá? O que tem lógica. Por quê? Porque aqui haveria uma disputa entre estados, né? Então haveria uma espécie de conflito entre entes federativos. E quem pode resolver isso é o STF, tá bom? Um juiz de TRF, que são os desembargadores federais, né, indicado pelo STJ. Um juiz federal, um magistrado federal de 1º grau, que é indicado pelo STJ. Um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, e aí é indicado pelo TST. Tá? O magistrado trabalhista é indicado pelo órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Um juiz do trabalho, indicado também pelo TST. Um membro do Ministério Público da União, que é indicado por quem? Pelo Procurador-Geral da República. E um membro de Ministério Público Estadual, que também é indicado pelo Procurador-Geral da República, mas aqui tem uma peculiaridade. Ele é indicado pelo PGR dentre nomes que foram indicados em uma lista formulada pelos Ministérios Públicos Estaduais, tá? Então o PGR, nesse caso, vai escolher um nome de uma lista previamente elaborada, tá? Além desses membros, o CNJ é composto ainda por 2 advogados, e aí é indicado pela própria entidade de advocacia, né, pelo Conselho Federal da OAB, e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. E aí é um indicado pela Câmara dos Deputados e outro indicado pelo Senado. Tá?
Então, após a indicação desses nomes, eles serão submetidos à aprovação do Senado Federal e, sendo aprovados, são nomeados pelo presidente da República. Tá? Quais são as outras observações que vocês precisam ter em mente em relação a isso aí? É o seguinte, vem aqui comigo. O ministro do STJ, que integra o CNJ, ele vai necessariamente exercer a função de corregedor do CNJ. Tá? Tá na Constituição. E por conta disso, ele fica afastado das distribuições processuais lá no STJ. Tá? O Constituinte ele considerou que seria demasiado acumular essas funções, então ele fica afastado da distribuição de processos lá no STJ. Tá bom? Outra observação importante. Quando o presidente do CNJ ele se afasta, ou então ele está impedido por algum motivo, quem o substitui não é nenhum membro do CNJ, tá? Quem vai fazer essa substituição é o vice-presidente do STF. Ou seja, quem substitui o presidente do CNJ é alguém de fora do CNJ, tá? Tomem cuidado com isso aí. Isso era o que a gente precisava saber de mais importante sobre a composição do CNJ, tá? Era praticamente tudo o que tinha para saber. Mas fora a composição do CNJ, outro tema que cai muito sobre ele em prova é a questão das suas atribuições, tá? É o seguinte, pessoal, o CNJ, ele integra o Poder Judiciário, mas ele não é um órgão de natureza jurisdicional, tá certo? Ele é um órgão de natureza administrativa. Então, ele possui atribuições de natureza administrativa, em sentido amplo, tá? Ele controla a validade de atos administrativos, ele exerce um controle disciplinar também no Poder Judiciário, controle financeiro e aí por diante. Quando a gente fala que tem atribuições administrativas, significa dizer que são atribuições não jurisdicionais. Tá? Em relação à atribuição disciplinar do CNJ, vocês precisam saber uma coisa que cai muito em prova, que é o seguinte: essa atribuição existe, está prevista na Constituição, e ela é paralela, ela coexiste com as atribuições disciplinares dos tribunais que integram o Poder Judiciário. Tá? Então, o fato de o CNJ possuir uma atribuição de caráter disciplinar não faz com que os tribunais percam a sua competência disciplinar. Tá? Uma não prejudica a outra. Isso está expresso na Constituição. Isso é muito cobrado em prova. Tá? A gente precisa dar uma analisada aqui no teor literal da Constituição sobre as atribuições do CNJ, porque é isso que cai muito em prova. Tá? E tem muita casca de banana envolvendo essas atribuições, por isso a gente precisa ver aqui com calma. Tá? Vamos ver na tela com vocês aí. As atribuições do CNJ, elas estão previstas no parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição, tá? Que é o artigo que disciplina o CNJ na Constituição Federal. E o que é que ele fala? Ele fala o seguinte: compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes. Então, o CNJ tem dois tipos de atribuições, né? Essas aqui previstas na Constituição e atribuições que podem ser conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Beleza? E aqui já fica muito claro que o CNJ ele exerce controle de atos administrativos, das finanças do judiciário e também, olha aqui, cumprimento dos deveres funcionais. Aqui deixa claro que tem uma atribuição disciplinar, tá? Uma atribuição correcional, tá certo? E aí a gente vai destrinchar aqui quais são as atribuições previstas na Constituição para o CNJ. Olha só, inciso 1, ele fala que cabe ao CNJ zelar pela autonomia do Poder Judiciário, isso aqui cai muito em prova, autonomia do Judiciário, e o cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Isso aqui é muito importante, ó. O CNJ ele tem poder normativo, tá? Em regra, ele pratica isso por meio sob a forma de resoluções. E essas resoluções do CNJ, assim como as do CNMP, podem ser objeto de controle de constitucionalidade em sede de ADI, desde que
sejam atos de caráter primário, ou seja, derivem diretamente da Constituição, e tenham normatividade, ou seja, sejam gerais, impessoais e abstratos. Tá? Tem que ter generalidade, impessoalidade e abstração para ser objeto de ADI. Tá certo? Para um ato que não tenha forma de lei ser objeto de ADI. Se fosse uma lei em sentido formal, poderia ser objeto de ADI, independentemente de ter normatividade ou não. Seguindo aqui no inciso 2, cabe ao CNJ zelar pela observância do artigo 37, que é o artigo que traz as diretrizes da administração pública, né? E apreciar de ofício ou mediante provocação. Isso aqui é muito importante. O CNJ, ele age de ofício ou por provocação, tá? Cuidado, isso é pegadinha de concurso. Tem muita questão que fala só pode agir de ofício, só pode agir por provocação, mas não. Pode ser de ofício ou por provocação, tá? Cabe a ele apreciar de ofício ou por provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou seja, ele analisa a validade dos atos administrativos do Judiciário sob o ponto de vista de sua legalidade, tá? Em breve a gente vai retomar essa questão. E pode desconstituir esses atos ou revê-los ou fixar prazo para que sejam adotadas as providências necessárias ao exato cumprimento da lei sem prejuízo da competência do TCU. Tá? Então, o CNJ ele pode invalidar esses atos, pode modificá-los, pode determinar que o vício seja sanado pelo órgão de origem. Seguindo no inciso 3, cabe ao CNJ receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Né? Aqui já entra aqui o seu poder correcional. Inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Olha aqui o que eu falei. Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais. Então, a competência disciplinar e correcional do CNJ coexiste com a dos tribunais, uma não prejudica a outra. Podendo avocar processos disciplinares em curso, então o CNJ pode avocar processos disciplinares que estejam em trâmite nos tribunais e determinar a remoção, isso aqui é muito importante, as sanções, as penalidades que o CNJ pode aplicar. Remoção, disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais. Proporcionais ao tempo de serviço. Tá? Por que isso é importante? Isso aqui é pegadinha de concurso. Tem muita questão que fala que isso aqui tem que ser integral, mas não é. Tá? É proporcional mesmo. Isso aqui é pegadinha, cuidado. E o CNJ pode ainda aplicar outras sanções administrativas, claro, assegurando ampla defesa. Né? Cabe ao CNJ ainda representar o Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Então veja que aqui é bem específico. Crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Cuidado com essa restrição aqui no texto constitucional. Tá? Cabe ao CNJ rever, e aqui de novo, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Isso aqui é uma limitação temporal que é muito cobrada em prova. Então, vocês têm que ter em mente essa limitação temporal. Para rever processo disciplinar, que já foi julgado, esse processo tem que ter sido julgado há menos de 1 ano, senão não pode ser revisto pelo CNJ. Tá bom? Cabe ao CNJ, e aqui ó, o CNJ ele tem 2 relatórios que ele elabora nos termos da Constituição. Um é semestral, que é o relatório de produtividade, que está aqui no inciso 6, e o outro é anual, que é um relatório geral do Poder Judiciário. Tá? Olha só, inciso 6. Cabe ao CNJ elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Então aqui é um relatório de produtividade. Tá? E o próximo relatório, que é a última atribuição prevista aqui nesse dispositivo, é o seguinte: cabe ao CNJ elaborar um relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, do próprio CNJ, né? O qual, né, esse relatório anual,
deve integrar a mensagem do presidente do STF a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, ou seja, no começo de cada ano. Tá? Lembrem desse detalhe. Essas atribuições do CNJ, como eu falei, caem muito em prova. E eu trouxe aqui uma questão para mostrar isso para vocês. Olha só. Foi da Carlos Chagas, né, da FCC, a mesma banca que vai elaborar a prova de vocês na PGE do Amapá, e falou o seguinte, ó, de 2016, prova bem recente. Em sessão presidida pelo ministro corregedor, o Conselho Nacional de Justiça conhece de reclamação formulada por jurisdicionado e, em consequência, determina a instauração de processo administrativo disciplinar em face de magistrado estadual de primeira instância, ao cabo do qual assegura ampla defesa. Ao cabo do qual, assegurada a ampla defesa, poderá ser determinada sua aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, há irregularidade no procedimento apenas em relação a quê? Ele quer saber o que está irregular nisso aí. Aqui eu já chamo a atenção para vocês do seguinte, quando fala aqui, ó, ministro corregedor, está falando de quem? Do ministro que vem do STJ. Né? Vocês viram comigo que o ministro do STJ ele será o corregedor do CNJ. Tá? Então, onde é que tem irregularidade aqui? Só em relação à presidência da sessão. Tá? Vamos ver aqui as alternativas. Fala o seguinte, tem irregularidade em relação à instauração de processo administrativo em face de magistrado estadual, por se tratar de exercício de competência disciplinar e correcional originária do tribunal aqui vinculado. Errado, a gente viu que o CNJ tem competência disciplinar e correcional, né? E também tem irregularidade em relação à possibilidade de aplicar a pena de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço, dado que aos magistrados é assegurada a aposentadoria com proventos integrais. Está errado, né? Pegadinha. Lembrem que eu falei para vocês sobre essa pegadinha. Item B. Tem irregularidade em relação à presidência da sessão do CNJ, que somente pode ser exercida pelo presidente do STF, ou na sua ausência ou impedimento, pelo vice-presidente do STF. Correto. A gente viu que quem preside o CNJ é o presidente do STF. E quem o substitui, em ausências ou impedimentos, é o vice-presidente do STF. Né? Então essa aqui é a assertiva correta, né? Mas vamos ver as outras aqui. Item C, tem irregularidade em relação ao recebimento de reclamação formulada por jurisdicionado e a instauração de processo disciplinar em face de magistrado por faltar competência ao CNJ. Errado, né? A gente viu que o CNJ tem competência disciplinar. Item D, há irregularidade em relação à instauração de processo disciplinar em face de magistrado por se tratar de exercício de competência disciplinar e correcional originária do tribunal aqui vinculado. Errado. A gente viu que tanto o tribunal de origem quanto o CNJ tem essa competência disciplinar e correcional e que uma não prejudica a outra. Tá? Item E. Há irregularidade em relação à presidência da sessão do CNJ, que só pode ser exercida pelo presidente do STF ou, na sua ausência ou impedimento, pelo vice-presidente do STF. Até aqui está correto. Mas diz que também há irregularidade em relação à possibilidade de aplicação de pena de aposentadoria com proventos proporcionais, dado que aos magistrados é assegurada a aposentadoria com proventos integrais. Isso aqui está errado. Né? Vejam como as bancas insistem nesse tema. Agora pode voltar aqui para mim. Pessoal, em relação às atribuições do CNJ, o que a gente tinha que saber era basicamente isso. Tá? Mas há uma questão que sempre aparece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz respeito ao controle da validade dos atos administrativos e da possibilidade do CNJ exercer controle de constitucionalidade desses atos. A gente sabe que o CNJ controla a validade de atos administrativos do Poder Judiciário, mas ele pode exercer um controle de constitucionalidade desses atos ou só de legalidade? O STF tem jurisprudência tranquila falando o seguinte, olha, o CNJ ele é um órgão de caráter administrativo. Ele não exerce jurisdição, não é um órgão jurisdicional. Então, não se reconhece a ele a possibilidade de exercer o controle de constitucionalidade dos atos administrativos que ele controla.
O controle que ele vai exercer é apenas de legalidade desses atos, tá certo? Só que tem uma questão, um detalhezinho muito importante em relação a isso, que foi um julgado do STF envolvendo o CNJ e o controle que o CNJ exerceu sobre um ato administrativo lá do Tribunal de Justiça da Paraíba. Resumindo, é o seguinte: o CNJ, quando controla a validade de atos administrativos, ele pode reconhecer que a lei que deu fundamento à prática do ato administrativo controlado é inconstitucional, ela contraria a Constituição Federal e que, portanto, deve ser afastada no caso concreto. E com base no afastamento dessa lei, o CNJ pode reconhecer a invalidade do ato administrativo controlado. E isso não representa um controle de constitucionalidade. É um controle da legalidade do ato praticado e controlado pelo CNJ. Tá certo? Qual foi o caso julgado pelo STF? Foi o seguinte: houve uma situação lá no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba da seguinte maneira. Foi editada uma lei estadual criando diversos cargos em comissão, cargos de livre nomeação e exoneração. Só que esses cargos, eles tinham uma natureza eminentemente técnica, burocrática, não dizia respeito a funções de direção, chefia e assessoramento, tá? Que são as hipóteses em que a Constituição permite a nomeação de servidores em comissão. Por quê? Porque é tão restrito? Porque a regra é o concurso público. Para ingressar no serviço público tem que ser aprovado em concurso público. Em algumas situações excepcionais, a regra do concurso público é afastada. E uma dessas situações é para cargos de provimento em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Tá certo? Mas esses cargos só se prestam a funções de direção, chefia e assessoramento. Se não se prestarem a isso, nada mais é do que um cargo técnico, burocrático, fantasiado, que burla a regra do concurso público. Por quê? Porque está sendo nomeado sem prévia aprovação em concurso público. E foi o que aconteceu lá no TJ da Paraíba. Foram criados esses cargos de livre nomeação e exoneração, né, cargos de provimento em comissão, e vários servidores foram nomeados. Tá? O problema é que esses cargos não eram de atribuição de direção, chefia e assessoramento. Logo, a lei que criou esses cargos ela era inconstitucional porque afrontava a regra do concurso público. O que aconteceu na prática? O CNJ controlou todos esses atos de nomeação e reconheceu a incompatibilidade da lei estadual que deu fundamento a esses atos de nomeação com a Constituição e aí reconheceu, afastou essa lei no caso concreto e reconheceu a invalidade de todos os atos de nomeação. O STF entendeu que é possível isso, que isso não representa um controle de constitucionalidade exercido pelo CNJ, mas sim um controle meramente da legalidade, da validade sob o ponto de vista da legalidade do ato administrativo de nomeação, e que o CNJ poderia fazer isso. Além disso, o STF decidiu o seguinte nesse caso também. No processo administrativo em que se reconheceu a invalidade desses atos de nomeação, o CNJ não precisava ouvir previamente os servidores que foram nomeados e que perderam o cargo em virtude da invalidade dos atos de nomeação. Por quê? Porque, como se tratava de cargos de livre nomeação e de livre exoneração, e como não se estava, no caso concreto, imputando nenhum fato punível com demissão a esses servidores, não era caso de eles se manifestarem no processo. Tá certo? Não era necessário implementar aí o contraditório e a ampla defesa. Tá certo? Julgado muito importante para vocês, com várias peculiaridades, não se esqueçam disso. Está tudo no material para vocês lerem com calma em casa, tá? Vamos só dar uma analisada em algumas questões de concurso aqui, para vocês verem como isso é cobrado na prática. Na tela com vocês aí. Olha só. Tenho aqui uma questão que foi do CESP, tá? Vocês vão fazer uma prova da Carlos Chagas, mas o CESP é uma banca da qual a Carlos Chagas tem se aproximado muito ultimamente. Então, é um bom parâmetro para o nosso estudo. Olha aqui o que o CESP falou nessa assertiva. O CNJ, como órgão do Poder Judiciário, tem a competência para apreciar a constitucionalidade de atos administrativos. E a assertiva está falsa, tá? Prova recente, PGM BH, Belo Horizonte, de 2016.
Por que está falsa? Eu acabei de explicar para vocês isso, mas só para ilustrar, olha só o julgado no qual o CESP se baseou. Esse aqui, ó, bem recente também, ó, de 2016. O CNJ, no exercício de suas funções constitucionais, possui tão somente atribuições de natureza administrativa e, nesse sentido, não lhe é permitido apreciar a constitucionalidade dos atos administrativos, mas apenas a sua legalidade. Então vejam o seguinte, o CNJ ele aprecia a validade do ato administrativo praticado pelo Poder Judiciário. Mas essa validade apreciada pelo CNJ é sob o prisma da legalidade do ato. Não é sob o prisma da constitucionalidade do ato, porque o CNJ não pode exercer controle de constitucionalidade. Tá? Jurisprudência tranquila do STF. Pode vir aqui comigo. Pessoal, então, sobre o CNJ, o que a gente precisava estudar era isso. Tá? Deem uma lida no material para reforçar a aula e a gente se vê daqui a pouco em outro bloco. Até lá.